Fala rapaziada, e o papelão que o Flamengo cometeu ontem, hein? Ele tinha obrigação de ganhar do Vitória ou não? O Jair Ventura jogou só na retranca? Esse é o estilo dele? Acredito que sim. E vamos ver aqui o que o Paparazzo falou a respeito aí da vitória do Vitória, né, contra o Flamengo. Mandou uma pitadinha também no que o Neto mandou, acabou mandando um recado pro Pilhado também. E vamos ver a declaração mais contundente aí do Mauro César a respeito dessa derrota do Flamengo e soltou alguns cachorros ali para cima de alguns jogadores e principalmente do técnico, beleza? Peço para você se inscrever no canal aí, vamos embora dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Meus amigos, tudo aconteceu. Flamengo eliminado. Eu tô chegando agora. Meu voo não teve Wi-Fi. Tava 1-0 vitória quando a gente decolou. Aí chegou a sair o segundo gol, nem confirmei se tinha validado ou não. Aí a gente não sabia de mais nada. E agora a gente fica sabendo que foi 2-0 vitória. Vi aqui os lances, li alguns comentários e já sei, inclusive, já vi o segundo gol do Vitória, uma falha do Rossi, que não é comum também, né? Uma falha do Rossi, inacreditável. Caçou borboleta, a bola passou debaixo do braço dele. Que loucura, meu irmão, que loucura. Tudo deu errado, né? Tudo deu errado. Parece que já tem jogador se poupando para a Copa do Mundo. Não dá para entender, não dá para entender. O que a gente, pelo menos o que eu vi no primeiro tempo ontem, o Flamengo ali até pressionando e tal, tomou um gol, um chute fora da área, mas parece que as mudanças do Leonardo Jardim não surtiram efeito, o time, né, sem vontade. E é isso, o Flamengo tem a sua pior eliminação da história, primeira fase, né, de Copa do Brasil, que eles chamam de quinta fase. O Flamengo tem a pior eliminação da história da Copa do Brasil, desde que ele disputa lá a década de 90. É inacreditável um elenco como esse, milionário, mais caro do Brasil, da América, junto com o Palmeiras, ser eliminado numa quinta fase de Copa do Brasil. Mas é o Vitória, os outros pegaram um time de Série C, não importa. Não importa. O Flamengo tinha condição de ganhar, meteu 8 no Vitória no passado. E é isso, os caras tiveram a vingança deles, depois de uma goleada, tiveram a vingança deles, parabéns, futebol é assim. Que sirva agora, como disse o Danilo, né, de criar vergonha na cara, de abaixar a cabeça e buscar um resultado melhor no final de semana. Quanto ao Atlético Paranaense lá, na Arena da Baixada, com um gramado sintético e detalhe, sem poder contar ainda provavelmente com o Lucas Paquetá, sem o Everton Araújo suspenso, sem o Jorginho suspenso, o time todo desfigurado. Que momento, né? Que momento. Agora, que eliminação tosca, meus amigos. Tosca. Ali quando ele fala do Rossi, o Rossi realmente, aquela bola ali que ele meteu com a mão, tudo ali, que aquela bola dava pra ele defender tranquilamente, era sair segura. Aquilo aí vi muito Marcos, né, defender esse tipo de bola ali, o cara jogando no pé do atacante do Vitória, praticamente jogou de meio voleio ali, nem tava vendo a bola direito e fez o gol. E os jogadores, com certeza, os caras, pô, tão de sacanagem, né? Os caras estão jogando de corpo mole demais, bicho. O time do Flamengo não era pra passar por isso, não. Acho que foram 27 finalizações, nenhum gol. Se juntar com o jogo passado, parece que deu 46, 47, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver o que o Neto mandou de recado pro Pilhado. Aí, Pilhado, e a dancinha do Paquetá, Pilhado? Que vergonha o Flamengo, velho. Que coisa ridícula. Perderam a força, perderam aquilo que mais a gente tinha medo do Flamengo, do Pedro, e fez os caras perder a força. Impressionante. Eu, na minha opinião, eu acho o técnico Jardim ele fraco, ainda mais para esse time do Flamengo. O pessoal reclamou tanto do Felipe Luiz, né, que tava pedindo para sair, saiu, e aí não é nem problema técnico, né, é problema de jogador, porque os mesmos erros que os caras estavam cometendo com o Felipe, tá cometendo agora, então aí não tem erro técnico, mas mesmo assim eu continuo achando o técnico do Flamengo, o Léo Jardim, fraco. Vamos ver o que o Perrone falou aqui. Vou aliviar não, viu? Porque normalmente aqui eu ia dizer, não, veja bem, acontece, tal, não sei o quê, mas achei perninha do Flamengo sim hoje. Achei que os jogadores do Flamengo foram perninha hoje. Vou dar uma aliviada, porque eu tenho a tese de que todos os jogadores do mundo, quando faltam 2 semanas para a Copa do Mundo, para a convocação oficial, ou a partir dela, até terminar as temporadas para a Copa, eu acho que jogador nenhum do mundo que está em pré-lista nenhuma, ou com grande possibilidade de ser convocado, nenhum jogador do mundo bota pé em dividido, tá? Nenhum. Tô falando do Flamengo, não. Mas eu não acho que seja exatamente isso, porque o Pedro, por exemplo, entrou no segundo tempo e tal, teve uma série de circunstâncias ali. Agora,
que o Flamengo hoje, para mim, meteu uma perninha, com todo o esforço do Vitória, a capacidade de brigar do Vitória, que foi incrível. O Vitória levou o jogo ao maior nível que ele pôde de luta, jogou uma partida inteligente, guerreira e tal, tudo certo. Mas o Flamengo foi perninha. Em vários momentos do jogo, você entende ali que o Flamengo poderia ter brigado mais, que o Flamengo tinha condição de buscar algo mais, e que ele não. Os últimos 10 minutos de jogo não são de uma pressão absoluta, né, de um time que está sendo eliminado da Copa do Brasil. São de uma pressão ali moderada. Vamos aqui, chuta ali na área, vamos ver e tal. Não houve um desespero pela vaga. Então, acho que hoje o Flamengo passou a mensagem que o torcedor do Flamengo, conhecendo bem a torcida do Flamengo, não vai ficar muito feliz, que é falar, pô, vem cá, vocês podiam dar mais que isso. Vocês podiam ter... Hoje para mim, para usar o termo popular, rolou uma perninha. Acho que o Flamengo hoje foi soberbo, acreditou demais que o gol apareceria. E custou caro, cara. Porque custou o que, segundo o presidente falou horas antes, era o planejamento do Flamengo no ano, que era brigar e participar até o final das 3 competições. Agora são 2. Dá uma olhada aqui no que o Mauro César falou a respeito aí dessa derrota do Flamengo aí. Vai ser esse confronto no mata-mata, se é que vai chegar lá, deve chegar, mas não está ainda classificado totalmente. Isso é uma consequência, especialmente quando parte do presidente do clube, né? Que fica falando essas coisas, não sei porquê. A gente sabe por quê, né? Ele quer aparecer dessa maneira. Mas deveria ser um pouco mais cauteloso nas palavras, né? O problema dele falar que quer ser o Real Madrid. Ele querer ser o Real Madrid, ok, você está mirando o quê? Um dos clubes mais poderosos do mundo. Você quer tornar seu clube mais poderoso? Não acho errado. Você vai querer ser o quê? O Valladolid? Não, tem que querer ser o Real Madrid. Flamengo, Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Cruzeiro, tem que querer ser o Real Madrid, tem que querer ser o Barcelona e não o Elche, correto? Agora, esse papinho de, não, vamos ganhar tudo. Como ganhar tudo? Nem estreou ainda. O Vitória, só tem uma ressalva que eu faço do Vitória, o resto é só elogios. Jogou com as armas que tinha, é assim, competiu, é Copa, é mata-mata, mobilização 1.000.000%, perfeito. Uma coisa que eu quero só fazer a ressalva do Vitória rapidamente, para depois retomar o Flamengo. É impressionante como o time do Vitória tem, como diz Arnaldo Ribeiro, um método insuportável de atrapalhar o futebol. Picota o jogo demais, qualquer contato que tem, o jogador se joga pedindo falta. O Klaus ontem estava em péssima noite, marcava tudo que era faltinha, que não era falta, encostou, o cara cai, esbarrou no ombro aqui, já põe a mão na cara. Assim, muito chato isso precisa ser combatido, não importa o clube. Se o Samuel Lino ontem, de novo voltou a fazer isso em alguns momentos, se jogando na área. Isso é uma característica, né, do Jair Ventura, né? Isso é dele já, né? Botafogo, ali no Corinthians, acho que ele jogou até a Copa do Brasil, o final, o Corinthians foi tudo retranco. Os times dele é sempre retranqueiro, não tem pra onde correr, não. E não vai mudar isso. Isso aí pode esquecer que isso aí não vai ter mudança no estilo de jogo dele. Então o Flamengo também tem uns jogadores que fazem isso. O Bruno Henrique muitas vezes faz esse tipo de coisa, mas o Vitória, todos eles praticamente fazem isso, é insuportável. Fora isso, perfeito comportamento da Vitória, competiu como podia, sustentou a sua vantagem diante de um adversário que finalizou nesta semana em 2 jogos, né? O jogo de domingo e o jogo de ontem, ao todo, 46 vezes. Fez um gol. E nos 2 jogos contra o Vitória, foram 47 finalizações. 26 ontem e 21 do outro jogo. Fez 2 gols no Maracanã. Tá, não é possível um time finalizar tanto e não conseguir marcar mais do que isso. O caso do goleiro Rossi é um caso à parte, que além das pataquadas com os pés, como domingo contra o Grêmio e aprontando mais uma, ele saiu mal do gol e na sequência a bola passa no sovaco dele, né, praticamente. Tá de brincadeira, né? Tomar um gol assim. Você vê como ponto de vista de futebol é diferente, né? O Paparado já não acha que era de costume ele fazer isso. E eu concordo com o Mauro, o menino do Rossi, ele dá umas canseiras de vez em quando aí. Tá de brincadeira, né? Como não falhou? Claro que falhou. Claro que falhou. No segundo tempo, o senhor Pedro, né, que tecnicamente, para mim, continua sendo o melhor atacante do continente, 9, a gente viu agora há poucos dias ele jogando barbaridade, não pode dar um chute peteleco, como diz o André Rocha, aos 42 do segundo tempo, na bola que ele domina e tenta colocar onde, amigo? Tinha 3, 4 jogadores, mais o goleiro, Lucas Arcanjo. Aí ele tenta dar uma colocadinha. Isso é sério. Isso é sério. O que é o Luiz Araújo? Ainda elogiaram o Luiz Araújo na transmissão, fiquei estarrecido. O Luiz Araújo ele erra na origem do segundo gol. Passivo. Aliás, alguns jogadores do Flamengo claramente já deram o que tinha que dar. O Flamengo tem que ter uma postura no mercado no meio do ano de ajustes de elenco com chegadas e partidas. O que é o Cebolinha no elenco do Flamengo hoje? Amanhã ele pode estar em outro clube e até jogar bem, mas é de uma ineficiência absurda. Por que o técnico aposta tanto em Wallace, todo estabanadinho, coitado, e entra em situações como essa, não vai resolver nada. Só no lance fugaz ele pode chegar ali e fazer um gol e tal, acontecer, mas não é o que nem chega perto disso. Então, uma situação muito ruim. Alexandro muito mal, muito mal.
Tudo bem, ele ontem tinha o quê? 5, 6 jogadores que ele não pôde contar entre opção, porque teve que poupar os jogadores machucados. Entre eles, nomes importantes. O volante titular não estava disponível, os dois meias, digamos que ele teria, não estavam disponíveis. E mais o Plata, que vinha jogando bem, que seria a opção melhor do que o Luiz Araújo na fase atual. Mas o Flamengo que tem, em 2 jogos, ele não pode ser eliminado pela Vitória, ainda mais dessa maneira. Não pode. Chutar 47 vezes em 2 jogos e não marcar mais do que um gol. É vexame, sim, na minha opinião. A atuação é um vexame. A eliminação, tudo bem, a gente pode entender. O Vitória se mobilizou, o time de Série A foi com a sua torcida. Perfeito. Mas não pode jogar tão mal. Porque joga mal. Se você tem volume, tem chances e não traduz em nada, é arame lisíssimo, arame liso modo hard, cara, não é jogar bem. Então o Léo Jardim foi mal. Nas trocas, então, foi muito mal. Aceitou a trocação de novo. Teve recaída depois do jogo contra o Rio. Começa o jogo. Amigo, a bola tem que ser do Flamengo, que está ganhando por 2-1, placar agregado. E já entrou em trocação nos primeiros minutos. E assim, pim, 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 gol. No gol do Eric no Maracanã, o Cebolinha assistiu. Tinha que estar lá marcando o jogador do Vitória para impedir o arremate com liberdade. Voltou trotando. Quando viu, já era tarde, já estava chutando para o gol. O chute é muito bonito, mas você não pode deixar um jogador que já tinha feito esse gol novamente livre para finalizar. E o Samuel Lino, que é o cara que está mais próximo, deixa finalizar. Assiste a finalização a alguns metros, parecido com o Alaciano, o cruzamento que originou o gol de empate do Vasco do Maracanã. Então você vê que erros se repetem, isso é culpa do jogador, culpa do técnico também, que tem que cobrar esse tipo de coisa. O chute do Pedro ontem, displicente, o chute, a palavra mais suave que encontra é o chute displicente. Não pode passar em branco. E eu quero saber agora, no decorrer da temporada, o que vai ser do senhor José Boto, que já está no Flamengo há 1 ano e meio, já tem as suas digitais desse elenco e não foi capaz de mudar o perfil do elenco de arame liso para um elenco que tem alguns jogadores que façam gol. Porque se o Arrascaeta não faz gol, se o Pedro está de sacanagem, né, chutando aquela bola. O Paquetá, que tem bons números de finalizações também, não está disponível, fica bem complicado, né? Porque os caras não fazem gol. E o detalhe, o Flamengo não tem mais a jogada aérea, que era importante, com as jogadas ensaiadas, as cabeçadas dos zagueiros, e tirou o Flamengo de situações importantes no ano passado. Não tem mais, isso não acontece mais. Então a atuação do Flamengo foi sim um vexame. Um vexame. Tudo bem, a Copa do Brasil não é prioridade, mas ser eliminado tão precocemente é feio, custa dinheiro, vai deixar de faturar, e ter semanas livres lá na frente pode ser bom, se o técnico for capaz de aproveitá-las. Nem sempre isso acontece no futebol brasileiro. E agora a responsabilidade dele fica maior. E dele e de quem o contratou, para demitir o outro. A gente não pode esquecer isso, né? As derrotas que o Felipe Luiz tiveram enorme repercussão. Essas tem que ter. O Flamengo perdeu para o Lanús em 2 jogos, perdeu para o Vitória em 2 jogos. O Flamengo foi derrotado pelo Corinthians num jogo que valia uma taça e tomou um 3-0 do Bragantino. Os 2 técnicos. Então o problema não está só no técnico. Não é só do Jardim, não era só do Felipe. O problema é do Flamengo. E o comandante disso tudo, do futebol, é o senhor José Boto. Acima dele, o presidente. E pelo que eu soube ontem, cornetou bastante lá o português, porque ele não estava em Salvador vendo no estádio do Vitória. Estava num outro compromisso aí, que até apareceu em matérias. Provavelmente, o BAP perdeu o trem até Salvador. Agora eu quero saber você, meu queridão, qual é a sua opinião a respeito aí desse jogo que o Flamengo fez aí? Você acha que jogou mal mesmo? É tudo isso que o Mauro falou? Eu concordo plenamente aí com o Mauro aí, porque pedir tanta cabeça do Luiz Felipe, colocar o Léo Jardim achando que fosse mudar, acabou que não mudou, foi nada, né? Os jogadores também não contribuem e para esse tipo de situação, e tinha que ter jogado mais contra o Vitória, aí o Flamengo tá com o mesmo problema do ano passado, que é de finalizar pro gol, mas não em direção ao gol. Finalizar pro gol não ganha jogo, né? Então, agora eu quero saber a sua opinião, tá? A respeito desse jogo aí. Galera, aí na descrição aí tem um link, né? Se você quiser uma renda extra aí, com camisas, tá? Eu vou mostrar aqui, as minhas chegaram, ó, comprei, pedi aqui. Dá uma olhadinha nelas aí, beleza? Se você tiver interesse, tem vários modelos lá. Tem um curso que você também faz também para poder fazer as importações, tá? Aí você escolhe modelo, tem vários tipos aí. Essa aqui é a do Chelsea, aí. Todas zerada, ó. Então fica aí, tá aí no link aí, dá uma olhadinha lá, se você tiver interesse aí, entra lá no curso da Sabrina lá e você vai saber mais como você também ter essa renda aí que eu venho tendo por fora daqui do YouTube, beleza? Se inscreve no canal e valeu!